Hey, welcome to Kame's classes. Today we are going to learn about the future simple. Primeiramente, se você não for inscrito no canal, já se inscreva e não se esqueça de me seguir no Instagram para não perder nenhuma novidade. Eu sempre aviso quando posto vídeo, sempre estou dando dicas por lá, então não se esqueça. Nós usamos o future simple para falar de coisas que ainda vão acontecer e o principal auxiliar dele é o will. Eu vou ensinar para vocês como usar nas frases positivas, nas frases negativas e nas interrogativas, cada um deles e as construções de como se usa. Primeiro, para as frases positivas, a construção é o sujeito, depois will, o verbo principal e o complemento da sua frase. Alguns exemplos. I will visit another country next year. Então, o sujeito é I, o will está ali para dizer que é futuro, visit é o verbo principal e another country next year é só o complemento. Ele não é tão importante assim para a frase na estrutura dela, mas é claro que ele faz parte para o sentido da frase. Então, I will visit another country next year. A construção correta. She will study a lot next week. Então, o sujeito, she. Will, para dizer que está no futuro. Study é o verbo principal. E a lot next week é o complemento da frase. They will be here next month. They é o sujeito. Will para o futuro. Be é o verbo principal. Here next month é o complemento para o resto da frase. Então, para as frases positivas, a gente coloca o sujeito, qualquer que for, I, you, we, you, he, it. Não importa qual é o sujeito, você só escolhe ele para a frase que você quer falar, depender do sentido que você quer falar. O will, para todo mundo will, não muda nada, é sempre will. O verbo principal da sua frase, study, eat, speak, não importa qual verbo você vai usar. Todos vão ser da forma normal dele, na forma infinitiva, sem S, sem nada, independente se for he, she ou it. Sempre o verbo normal. E o complemento para a sua frase. Para as frases negativas, a construção é quase a mesma, a estrutura da frase. A diferença é que a gente vai colocar um not depois do will. Então, a gente vai colocar o sujeito, will mais not, o verbo principal e o complemento para a nossa frase. Detalhe, a gente pode colocar will not ou won't, que é a contração de will mais not. Então, tanto faz, você que escolhe se coloca will not ou won't. Eu vou dar alguns exemplos com frases usando will, not, sem contrair, mas fica a seu critério, tanto faz contrair ou não. We will not have dinner tonight. Então, o sujeito we, will not, que é para dizer que está negando no futuro. Have dinner é o principal do verbo. Tonight é o complemento. He will not speak French at home. He, o sujeito. Will not, a negação. Speak, o verbo principal. E o complemento é French at home. The dog will not sleep on the floor. O sujeito aqui é the dog. Will not, a negação. Sleep, o verbo principal. E o on the floor é o complemento da nossa frase. Ok? Então, para negativa, basta colocar will mais not ou won't, como eu falei. Fica a seu critério, então, contrair ou não. Então, a construção é quase a mesma das positivas, só colocando o not. Para as frases interrogativas, a gente só vai inverter a ordem do will com o sujeito. Então, como na afirmativa a gente coloca o sujeito depois do will, para as frases interrogativas a gente vai inverter. Vai começar com will, depois o sujeito, depois o verbo principal e o complemento. Alguns exemplos. Will we go to the beach? Então, o will no começo, para dizer que está no futuro, e a gente começa direto com will. We, o sujeito, go, o verbo principal, to the beach é o complemento da frase. Will she wear a dress at the party? Então, will, no começo da frase, she, o sujeito, wear, o verbo principal, a dress at the party é o complemento da nossa frase, ok? Então, começando sempre com will, depois o sujeito, o verbo e o complemento. Último exemplo. Will you send me a message? Will, no começo da frase,
You é o sujeito, send é o verbo principal, me a message é o complemento da nossa frase. Então, para as frases positivas, a gente começa com o sujeito, depois will, o verbo principal, e o complemento. Para as frases negativas, o sujeito, o will mais not, ou won't, contraído, e o verbo principal e o complemento. E para as frases interrogativas, a gente começa com o will, coloca o sujeito, o verbo principal e o complemento da nossa frase. É sempre muito bom lembrar que o verbo não vai se alterar independente do sujeito, não vai ter S no final dele, não vai ter nenhuma alteração, sempre verbo normal. Will she speak? Will he study? Não importa qual seja o sujeito, não vai ter nenhuma alteração, porque o will não precisa de alteração nenhuma. Okay? So, thank you for watching.